Desde 1929, quando Lampião e um pequeno grupo de cangaceiros começaram a cruzar as estradas empoeiradas do sertão, a pedra fundamental do cangaço foi fincada na história dos sertões sergipanos, especialmente em Poço Redondo. A partir desse momento, Poço Redondo começou a escrever sua própria saga no banditismo nordestino, marcada pela grande quantidade de filhos da terra que se juntaram às hostes cangaceiras e pelos inúmeros coiteiros que, com zelo e devoção, apoiavam as investidas do bando na região. O nome de Poço Redondo ficou indissociavelmente ligado à história do cangaço. Apenas a quantidade de filhos da terra que seguiram os passos de Lampião já é algo espantoso. Nada menos que 34, segundo estudos publicados por Alcino Alves Costa. Entre esses homens estavam Sabiá, João Preto, Canário, Bernardino Rocha, Diferente, Nascimento, Zabelê, Manuel Marques da Silva, Delicado, João Mulatinho, irmão de Adília de Canário, Demudado, Zeneco, Coidado, Augusto, Cajazeira, José Francisco do Nascimentos, Zé de Julião, Novo Tempo, Mergulhão e Marinheiro, Du, Gomercindo e Antônio, irmãos de Sila. Elétrico, filho de Pedro Miguel, Lavandeira, Penedinho, Bom de Vera, Luiz Caibreiro, Beija-Flor, Alfredo Quirino, os irmãos Moeda e Alecrim, João e Zé Rosa, os irmãos Sabonete e Borboleta, Manuel e João Rosa, os irmãos Quinaquina e Ponto Fino, Jonas e José da Guia, Zumbi, Angelino, Cravo Roxo, Serapião, Cajarana, Francisco Inácio dos Santos, Azulão, Luiz Maurício da Silva e Santa Cruz. Entre as mulheres, Sila, Hilda Ribeiro de Souza, companheira de Zé Sereno, Adília, companheira de Canário, Enedina, esposa de Cajazeira, a única do bando que era realmente casada, Dinda, companheira de Delicado, Rosinha, companheira de Mariano, Áurea, companheira de Mané Moreno, o da Bahia, e Adelaide, companheira de criança, irmã de Rosinha e prima de Áurea. Outros nomes ainda serão confirmados, aumentando o número de filhos da terra que deixaram seus lares para a difícil e perigosa vida nos carrascais nordestinos. Em Poço Redondo, muitos dos seus habitantes escolheram ou foram forçados a escolher entre servir ao mal ou ao menos mal. Temiam as investidas do cangaço, mas temiam ainda mais as volantes com suas extorsões, arrogâncias e brutalidades. Para as forças volantes, todo sertanejo era aliado do cangaço e, por isso, merecia sofrer, ainda que muitos de seus comandantes fossem amigos e até protetores de Lampião. Poço Redondo também é cenário de marcos históricos surpreendentes na história do cangaço, locais de combates, mortes, tocaias e emboscadas, e também do fim do cangaço em 1938, na Gruta do Angico. Em 1932, na Fazenda Maranduba, ocorreu o segundo maior combate entre cangaceiros e volantes. A estratégia de Lampião venceu as divergências entre dois comandantes, o pernambucano Mané Neto e o baiano Liberato de Carvalho. Dizem até que Liberato de Carvalho, irmão do coronel João Maria de Carvalho da Serra Negra, ajudou Lampião nessa empreitada. Foi também em Poço Redondo que o cangaço teve seu fim em 28 de julho de 1938, com a chacina de Angico. 5 cangaceiros de Poço Redondo morreram naquela manhã fatídica: Enedina, os irmãos Moeda e Alecrim, Mergulhão e Elétrico. Ao longo dos 14 quilômetros da estrada histórica Antônio Conselheiro, Estrada de Curralinho, há marcos históricos como a Cruz dos Soldados, local de morte dos soldados Zé Vicente Cizi, vingança perpetrada por Corisco, Mané Moreno e seus comandados, em desforra pela morte do cangaceiro Pau-Ferro nas Quiribas, também em Poço Redondo, o local da morte de Canário, morto à traição pelo cangaceiro Penedinho, próximo aos beirais da estrada, na fazenda Cururipe, e o local onde foi encontrado o corpo do ex-cangaceiro Cajazeira, Zé de Julião. De triste recordação foi a investida do cangaceiro Gato na região da fazenda São Clemente, que deixou um rastro terrível de sangue e 7 vidas sertanejas ceifadas. Mas em Poço Redondo há muito mais da história cangaceira, como o coito da Pia das Panelas, local de morte das cangaceiras Lídia e Rosinha, no Riacho do Quatarvo, próximo ao coito. Muito da história do cangaço está profundamente enraizado em Poço Redondo, e foi ali que nasceu e viveu um dos maiores pesquisadores e escritores da história do cangaço, Alcino Alves Costa. Além de sua contribuição como cenário para muitos eventos cruciais do cangaço, Poço Redondo foi um terreno fértil para a cultura e a memória dessa época. Alcino Alves Costa, nascido e criado nessa terra, dedicou sua vida ao estudo e à preservação da história do cangaço, tornando-se uma figura respeitada por seu trabalho minucioso em relatar os fatos, as lendas e as realidades que permeavam o cotidiano dos cangaceiros e coiteiros.
Sua pesquisa meticulosa trouxe à luz aspectos pouco conhecidos dessa época, revelando histórias de coragem, sofrimento, traição e lealdade, vividas tanto por aqueles que optaram por seguir o caminho da violência quanto por aqueles que, em meio ao caos, buscavam apenas sobreviver. Seus escritos não apenas documentam eventos históricos, mas também capturam o espírito e as motivações das pessoas que viveram naquele tempo sombrio. Poço Redondo, com sua rica história e sua gente resiliente, tornou-se um símbolo do cangaço no sertão nordestino. Cada marco, cada nome mencionado, carrega consigo um pedaço da alma dessa terra, onde o medo e a esperança se entrelaçaram de maneira indissociável. A trajetória de Alcino Alves Costa serve como um lembrete de que a história do cangaço não deve ser esquecida, pois ela faz parte da identidade e da memória coletiva do sertão. Hoje, Poço Redondo ainda guarda vestígios dessa era tumultuada. Seus habitantes, descendentes daqueles que viveram os tempos de Lampião, continuam a manter viva a memória do cangaço, seja através de histórias passadas de geração em geração ou por meio das pesquisas que continuam a revelar novos detalhes sobre essa época. Assim, o legado do cangaço permanece enraizado no solo e na cultura de Poço Redondo, perpetuando uma história que, embora marcada por violência e sofrimento, também é rica em ensinamentos sobre a resistência e a luta pela sobrevivência no sertão nordestino. Hoje, Poço Redondo ainda se destaca como um verdadeiro museu a céu aberto, onde cada canto da cidade conta um pedaço da história do cangaço. Seus habitantes, orgulhosos de suas raízes, fazem questão de preservar as memórias de um passado que, embora sombrio, é parte indissociável da identidade local. As histórias de Lampião e seus seguidores, os combates sangrentos e as alianças formadas nas sombras dos sertões são contadas com detalhes vívidos, passando de pais para filhos, mantendo viva a tradição oral que é tão rica na cultura nordestina. Os locais onde os cangaceiros acampavam, as fazendas que serviram de cenário para emboscadas e os pontos de fuga usados por Lampião e seu bando são agora marcos históricos que atraem pesquisadores e turistas interessados em entender mais sobre essa fase singular da história brasileira. A Gruta do Angico, em particular, continua sendo um local de grande significado, não só por ter sido o palco do fim trágico de Lampião e seu grupo, mas também por simbolizar o encerramento de uma era de rebeldia e resistência no sertão. O legado de Alcino Alves Costa e de outros estudiosos do cangaço garantiu que Poço Redondo não fosse apenas lembrada como uma terra de violência, mas também como um lugar onde a história é valorizada e onde o passado é continuamente estudado para que lições possam ser aprendidas. Eventos, exposições e publicações continuam a surgir, todos dedicados a explorar as nuances desse período e a questionar as narrativas simplistas que muitas vezes dominam as discussões sobre o cangaço. Assim, Poço Redondo segue firme, não apenas como uma terra marcada pelo cangaço, mas também como um símbolo de resiliência e memória. A cidade e seus habitantes mostram que, mesmo em meio às adversidades mais severas, a identidade cultural e a